Vamos lá. Olha só, eu vou dar só uma revisão. Inclusive você ainda não viu lá, né? Eu vou dar uma revisãozinha. E aí a gente dá procedimento aos outros conteúdos. Eu tive dificuldades para minha câmera ficou só no celular, né? Aí vocês entenderam, né? Entendi. Aí eu tenho que ir lá ver se vai passar pra gente falar de exercício. Lá embaixo, né? Como é que vai lá? Para consultar lá, a gente pode receber o exercício que não vai passar ainda, né? Não, o exercício está lá no Google Forms, dá um linkzinho, você clica e faz. Beleza? Você não fez ainda não? Não. Pois é, mas... Eu não sabia não entendi. A gente dá um prazo de um dia útil. No máximo 2. Não entendi, não. Então, ó, a aula suas é sábado. Então, normalmente vocês têm segunda e terça para fazer. É lógico que, dependendo, talvez eu subo o vídeo no sábado mesmo ou no domingo. Se eu subir no sábado e domingo, ótimo, né? Vocês têm mais tempo para fazer. Então, vocês têm aí sábado, domingo, segunda e terça. Mas se eu não subir no dia 8, subir na segunda, você tem segunda e terça. Beleza? Tranquilo? Aí vocês têm que fazer para vocês ganharem a presença. Então, eu vou só explicar rapidão aqui, como diz o colega nosso ali, né? Sobre corrente, tensão, resistência. Então, sobre corrente e tensão. Existe a grandeza, né? Igual tensão, corrente, frequência, né? Resistência, são grandezas. É aquilo que qualifica o tipo de energia que a gente está trabalhando. Correto? Exemplo, quando eu falo para vocês o seguinte, eu tenho um veículo e o modelo dele é um Palio. Aí vocês logo imaginam, Palio é um carrinho hatch, né? Vocês já imaginam redondo atrás, farolzinho na frente, dá para vocês imaginar tudo na cabeça. Só de eu falar o modelo Palio, vocês já sabem que é da Fiat, né? Vocês já sabem tudo sobre o carro. E aí se eu falo o ano ainda, aí vocês já imaginam, o ano é aquele que é assim. Se eu falar é aquele daquele jeito. Então, quando eu te dou algumas informações, vocês conseguem perceber ou descobrir que tipo de carro que é. Da mesma forma, a corrente, a energia elétrica. Quando eu te dou lá a questão da corrente, aí vocês já conseguem identificar, a corrente é tanto. Quando eu falo a tensão, se eu falar para vocês, a tensão é 127, aí vocês já lembram, é trem que dá choque, se eu pegar eu vou morrer. Entendeu isso aí? Então, para mim qualificar a energia, eu tenho a tensão, corrente e frequência. Então, se eu falo 12 volts, 60 amperes, aí você já lembra, 12 volts, 60 amperes é uma bateria de carro. Tá vendo como é que é as coisas? Quando eu falo essas informações, vocês logo já imaginam o que é, né? Quando eu falo 12 volts alternado, aí você já fala 12 volts alternado, então não é bateria, é outro dispositivo que gera energia, é outra fonte geradora de energia. Então, a gente tem corrente, tensão, aí a gente tem corrente contínua, corrente alternada, tensão contínua, tensão alternada, beleza? Quando fala de tensão, aí, quando eu falo assim, tensão contínua, aí você já logo imagina, peraí, é um dispositivo que gera um sinal e esse sinal ele é polarizado, ele tem polo positivo e negativo, ok? Quando eu falo assim, tensão alternada, aí você lembra, peraí, alternada é na tomada. Alternada eu não tenho positivo e negativo, eu posso ligar de qualquer forma, né? Eu posso pegar aqui, exemplo, esse ferro solda, e aí eu tenho essa tomadinha, eu posso enfiar assim, posso virar e enfiar assim. Eu não preciso preocupar em como eu vou ligar. Beleza? Então são as diferenças, né? Essas são as diferenças de tensão contínua, tensão alternada. E aí esse negócio de corrente, tensão, frequência, resistência, potência, isso chama grandeza. Grandeza é a qualificação, é o que qualifica o tipo de energia que eu estou trabalhando. Beleza? Tranquilo? E aí essas grandezas têm unidade de medida.
Exemplo, se eu perguntar para ele aqui qual é o seu peso, a palavra peso é uma grandeza. E ele vai me responder como? Em quilos. Ah, eu peso 60 quilos. Então, quilos é unidade de medida da grandeza. Beleza? Da mesma forma é com tensão. Se eu perguntar assim, qual é a tensão da nossa rede elétrica? Aí você vai responder em volts, né? 127 volts. Se eu perguntar assim, qual é a corrente que está passando o fio? Corrente é grandeza, e vocês vão me responder em amperes. É muito importante que isso fique bem claro na sua mente, o que é grandeza e o que é unidade de medida. Quando eu falo volts e tensão, eu estou referindo à mesma coisa. A mesma coisa quando eu falo peso e quilo, eu estou falando da mesma coisa, o mesmo assunto, né? Eu não vou perguntar para ele assim, qual é o seu peso, e ele vai me responder, 30 quilômetros. Não tem nada a ver quilômetro com peso, entendeu? Então, quilograma tem a ver com peso. Da mesma forma, se você pegar o multímetro aqui, ó, vocês vão ver que aqui no multímetro tem um Vzinho de volts, né? Passa para trás. Se olhar aí, você tem um Vzinho aí, ó, de volts, sim, né? Sim. Então, nessa escala aí, a gente mede tensão elétrica, beleza? E aí, o seguinte, tensão e corrente sempre trabalham junto. Qualquer dispositivo, para funcionar, ele tem que ter um valor de corrente e um valor de tensão, ok? Anda junto. E aí, quem é que define qual é a quantidade de corrente que vai consumir ou não? É a resistência do aparelho, ok? Então, qualquer aparelho tem um valor de resistência. Que é a capacidade máxima que ele... Não. A resistência é a oposição, ou seja, a dificuldade que a corrente vai encontrar quando ele passar por um corpo, por um componente. Sim. Então, ó, esse projetor tem uma resistência, X, ok? O projetor inteiro, na hora que eu pegar o multímetro medindo o cabo de força ali, tem uma resistência. Resistência é a dificuldade que a corrente vai encontrar quando ela passar pelo equipamento. Porque é o seguinte, eu tenho as duas grandezas, tensão e corrente. Mas quem é que faz o equipamento funcionar? É a tensão ou é a corrente? Os dois. Tensão. Qual é a pergunta, né? Eu tenho um equipamento e aí eu tenho a grandeza tensão e corrente. E quem é que faz o equipamento funcionar? Corrente. A corrente é que faz o equipamento funcionar. Ok? O consumo do aparelho é baseado no que ele na corrente que está passando pelo fio. Se eu tenho um aparelho que tem uma corrente maior, ele está consumindo mais energia. Se eu tenho um aparelho que tem uma corrente menor, ele consome menos energia. Embora que a tensão é importante. A tensão é a força que essa corrente tem. Beleza? Então a corrente é a quantidade de elétrons que passa pelo fio. Se eu tenho um aparelho que consome muita energia, a quantidade de corrente vai ser maior. Só que, por exemplo, só que ele tipo assim, lá dentro ele distribui, né? Sim, distribui. Entendeu? Nós estamos falando no inteiro. Vamos por enquanto no inteiro. Vamos pegar o equipamento aqui inteiro e está passando a corrente aqui inteira. Corrente X. E lá distribui, Beleza, então você está certo. Nós vamos chegar nessa parte aí. Então, ó, a corrente é o que realmente realiza trabalho. Beleza? Então, assim, como é definida essa quantidade de corrente, maior ou menor? É devido à resistência do aparelho. Se eu tenho um aparelho com baixa resistência, a corrente vai ser maior. Então, dessa forma, nós dizemos que o aparelho tem um alto consumo, consome muita energia. Exemplo, chuveiro. Ok? Se eu tenho um aparelho que tem baixa resistência, alta resistência, ele vai consumir uma baixa corrente. Vamos lá. Se eu tenho um aparelho que tem uma baixa resistência, a corrente vai lá em cima. Se eu tenho um aparelho que tem alta resistência, a corrente vai lá embaixo. É inversamente proporcional.
Beleza? Tranquilo? Passa mais. Isso, é inversamente proporcional. Então, o meu projetor aqui, ele tem uma resistência baixa, ou seja, quando a corrente passar por ele, a corrente alta, quando a corrente passar por ele, ela não vai encontrar dificuldade em pôr ele em funcionamento, em circular por dentro. Então, dessa forma, o consumo de energia dele é baixo, por causa da alta resistência. Beleza? É inversamente proporcional. Lembra só disso. E aí, a corrente ela gera uma série de efeitos. Exemplo, efeito térmico, efeito luminoso e efeito eletromagnético. Então, quando a corrente passa por um equipamento, ela gera esses efeitos. Efeito luminoso, exemplo, a lâmpada, um projetor. Só que no projetor nós temos luminoso e térmico, porque o projetor também esquenta. Perceberam isso? Sim. Aí quando a gente pega um motor de ventilador, ali a gente tem um efeito eletromagnético, que o motor gira, e um efeito térmico também, que aquece. Por isso que para cargas de fator de potência baixo, quando eu falo fator de potência baixo é o seguinte. Exemplo, eu tenho esse projetor e ele está consumindo uma certa quantidade de energia. E esse consumo que ele está tendo, uma parte é perdida em calor. Porque a minha intenção com esse projetor não é gerar calor. A minha intenção é projetar essa imagem. Beleza? Então está projetando a imagem, mas está gerando um pouquinho de calor. Devido ao funcionamento. Esse calor para mim não interessa. Ou seja, isso é perda. Está consumindo uma energia que você não precisa. Entendi. Isso é perda. Agora o ferro elétrico. Eu utilizo o ferro para aquecer. É o propósito dele. Então está correto. Então ele está utilizando a energia para produzir calor que eu preciso, que nós precisamos. O projetor não, ele está produzindo a iluminação, que é essa que vocês estão enxergando, e também está esquentando. Mas o que eu faço com esse calor? Não serve para mim, eu não quero ele. Ele está produzindo algo que eu não preciso. Então dessa forma, o fator de potência dele, ou seja, a eficiência, ou seja, ele está consumindo energia, uma parte é transformada em luz, que é o que eu estou precisando, e a outra parte é transformada em calor, que eu não preciso. Beleza? Agora aqueles. Como é que chama, gente? Qual é o galão de água? Que é térmico, né? Ele esquenta, aí depois ela abaixa e conserva aquela água lá no. Filtro, né? Como chama? Cafeteira? Água mesmo, né? Se você conhece. Não, com água, você tem galão de água. Poder... Pois é, mas ali é esfria, o que você quer dizer? Pois é, esfria, mas aí quando vai esquentar, aí mantém a temperatura. Entendeu? Você coloca o filtro para colocar o de água, vocês vão subir. Eu não estou entendendo que você está falando que ele esquenta de volta, ele esfria a água. Ele esfria a água, aí chega, aí para de funcionar. Aquela temperatura. Aí depois começa a esquentar de novo, ele tá. tempo, né? Sim, sim. Ali é o efeito térmico. Então, tipo assim, tem um nível para manter aquela temperatura, aí ele desliga e mantém a temperatura. Né? Sim, sim. Aí, efeito eletromagnético, a gente tem motor, o nosso próprio ar-condicionado, motorzinho aí, está funcionando. Então, assim, se vocês reparar, a maioria dos equipamentos, eles produzem isso. É um efeito térmico, um efeito luminoso, um efeito eletromagnético. Beleza? Do aparelho lá, que é o gabinete, sim, ruim, né? Para gerar ali, né? Tá. Ponto importante sobre corrente e tensão. Então eu tenho lá, corrente, tensão contínua e corrente, tensão alternada. E aí vocês têm que entender o seguinte. Para equipamentos eletrônicos, qualquer equipamento eletrônico, notebook, smartphone, para qualquer equipamento eletrônico, o sinal, né, que passa lá pelos componentes, que põe os componentes para funcionar, é esse sinal aqui, ó. Contínuo. Para equipamentos elétricos, o que é equipamentos elétricos? Vamos para a área residencial. Chuveiro, liquidificador,
geladeira, chapinha, esses equipamentos trabalham com alternado. Beleza? Que eu não preciso me preocupar com lugar de qualquer lado, de qualquer lado. A TV, exemplo, a TV eu ligo em alternado, mas eu tenho um conversor que converte alternado para contínuo. Lá nas placas, lá no sinal não é alternado, não, é contínuo. Sinal de energia que passa nos componentes, no capacitor, na tela, aquela tela lá, é tudo contínuo. Beleza? Então, ó, eu já tenho uma divisão aí. Para eletrônica, contínuo. Para elétrica, alternado. Alternado eu não tenho polarização. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre resistência. Então eu disse para vocês que resistência elétrica, a definição na verdade de resistência em si é a capacidade de um corpo qualquer opor a passagem da corrente. Beleza? Então quando eu pego um fio mesmo de cobre, esse fio tem uma certa resistência. Beleza? E aí a gente tem vários materiais, né? Exemplo, eu tenho o ouro, tenho o cobre, o alumínio, o ferro, o chumbo, o bronze, ok? E dentro desses materiais, o material que tem baixa resistência, ou seja, o material que não oferece tanta dificuldade para a corrente passar, primeiro é o ouro, né? Segundo, cobre e o terceiro, alumínio. Se esse material ele não oferece uma resistência muito alta, ou seja, a resistência é baixa, a corrente vai passar por ele sem dificuldade, nós dizemos que esse material é um bom condutor. Beleza? Então se eu tenho um material, na hora que eu coloco uma corrente, a corrente passa sem problema, eu digo que esse material é um bom condutor. Beleza? Tranquilo? Existem materiais que possuem baixa e alta resistência. Os materiais que possuem baixa são os que eu falei, que é ouro, cobre e alumínio. Está lá no topo lá. Inclusive, para equipamentos eletrônicos, né? Exemplo, processador, cartão de memória, alguns equipamentos, alguns dispositivos eletrônicos, a ligação dos componentes é feita com fio de ouro. É banhado a ouro. Né? Exemplo, os processadores, alguns lá dentro dele, os contatos, ou seja, os fiozinhos de ligação com os componentes é feito de ouro. Tem gente que pega o processador, tritura ele, moe ele, pega esse processador antigo, moe ele, coloca lá no ácido lá, deixa um tempo, o ácido vai corroer, vai fazer uma separação, tem um processo, passa por outro processo com outro ácido e aí retira a quantidade de ouro. Beleza? Então, o ouro é um bom condutor. É um material que oferece uma baixa resistência. Quando eu falo baixa resistência, se eu pegar o multímetro e medir, exemplo, um fio de ouro, o multímetro vai aparecer lá na tela dele desse jeito, ó. 0,00 ohms. Quando eu pego um material que tem uma alta resistência, ele vai dar no multímetro, exemplo, 0. Esse material para a gente, para fazer ligação elétrica ou ligação eletrônica, não serve. Na hora que eu instalar esse material dentro do dispositivo, como ele tem uma resistência alta, a corrente vai encontrar dificuldade de passar por ele, nós vamos ter um problema aí. Nós vamos ter uma alteração no funcionamento. Então o que interessa para a gente é que o material seja um bom condutor e dessa forma a resistência tem que ser baixa. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só... Pode entrar, fica à vontade. Você pode sentar aqui. Aí alguém te ajuda a responder isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Uau. Pode estar aqui. Eu fechei isso. Bom dia, tudo bem?
pedacinho de fio só para vocês verem. Você é Beatriz, né? Isso, Beatriz. Tudo bem? Bem, obrigada. Então, ó, exemplo, eu tenho aqui ó, um fio feito de cobre, ok? E aí eu vou pedir para vocês medir esse fio. Bacana? Vocês vão pegar, nós vamos pegar o multímetro aí, a gente vai ligar ele e vocês vão fazer a medição da resistência desse fio. Passando para trás. Passa. Tira essa capinha que eu decapei, viu? Só puxa ela. Pode passar mais. Passa até o. Já foi, Já foi já? Obrigada. Só lá. Isso hoje. Esse é seu. Passa para trás, ó, para não precisar. Aí. Então vamos lá. Entreguei para vocês o multímetro aí. E aí a primeira coisa que vocês têm que aprender é o seguinte: aonde conectar esses cabinhos que eu te entreguei, né? Eu entreguei 2 cabinhos, um preto e um vermelho, ok? Aí no multímetro aqui, ó, tem 3 buraquinhos, 3 bordas, beleza? Esse primeiro borne aqui, ó, é o com. Olha aí pra vocês verem, tá escrito com. O segundo bornezinho aqui, ó, bem na frente dele aí, vocês vão ver que tá escrito V. Tem um desenho aqui, ó, de uma ferradura, que é o. E outro, inscrição desse jeito. Depois eu tenho aqui, ó, na frente desse aqui, 10A. Então, ó, esse bornezinho aqui, ó, é o comum. É onde vocês vão conectar o cabo preto. Então vocês vão encaixar esse cabo aí e vão ficar com ele aí nesse lugar. Vocês não vão retirar. Ele não sai daí para hipótese alguma. Beleza? O segundo aqui, ó, esse segundo borne é para me medir o V de voltagem, né? Ok? A ferradurinha é resistência, que é o ohms. E esse MA aqui, ó, é miliamperes. Então, nesse bornezinho eu vou medir sinais em miliamperes. Beleza? Tranquilo? E esse bornezinho aqui de cima é para medir até 10 amperes. 10A. Beleza? Então, ó, nós vamos medir agora a resistência. Se a gente vai medir resistência, é esse símbolozinho aqui, não é? Então eu vou conectar nesse borne aqui, ó, o vermelho. Beleza? À vontade, senhor. Conseguiu conectar aí? E aí é o seguinte: se eu vou medir e o símbolo, a unidade de medida da resistência é esse símbolozinho, nós vamos colocar o multímetro aí, né, nas escalas que tem o mesmo próprio desenho, né? Então, se vocês observar aqui em volta dessa rodinha aqui, ó, olha aí, vocês verem, já conseguiram ver que tem um símbolo aí? Isso. Então essas escalas aí, ó, correspondem à escala de medir resistência.
Beleza? Tranquilo? Coloquem na escala aí de 200 lá embaixo. Primeiro vamos fazer um teste nesses cabinhos que eu entreguei para vocês. Tem 2 fiozinhos aí, né? Preto e vermelho. Primeiro vamos fazer um teste para ver se o fiozinho tá bom. Coloquem na escala próximo do de 200. Uma escala que tem um desenho tipo um símbolo de Wi-Fi. Aqui, ó. Símbolozinho assim, ó. Colocaram? Sim. Agora pega uma ponta, encosta na outra e segura. Pode mostrar. Apitou? Todo mundo apitou? O que quer dizer isso? Significa que esse fio aí ele está inteiro, ele não está quebrado. Essa escala aí é que a gente chama de escala de condutibilidade. Beleza? Então se apitou, tá bom o cabo. Vamos voltar, é um test drive. Vamos voltar para a escala de 200 agora. Não tá ficando, não. Apitou não? Então tem algum problema. Aqui, ó. Então, a luzinha aqui, ó. Não tá lá. Todo mundo apitou, né? Só o dedo. Então vamos lá. Faça um teste. Pega o fio, né? Pega uma pontinha, coloca aí, você já tirou essa capinha que eu decapei e está exposto o cobre, né? Está exposto. Coloca uma ponta aqui e a outra ponta aqui e olha o que vai aparecer no multímetro. Pode segurar, não tem importância não. Aí essa escala pode, tem umas que não pode não. Isso. Pronto. Segura. Viram aí o que apareceu na tela? Uns ficou 000. 50. Você vê esse aqui? É onde que tá o 200 aqui, ó, peraí. Vai. Isso. Esse aqui tá um pouquinho, peraí. Legal, não sei se tá bom. Encostou primeiro um no outro para ver se vai apitar. Segura. Ok. Volta para a escala e mexe. Vai trocar essa aqui? Vou trocar o multímetro, se eu ver se ele está bem. Essa leitura aí está incorreta. Isso. Pronto, mede agora. Mediram aí, gente. Observaram o que aconteceu no multímetro? Fica oscilando aqui, né? Não, ele tem que ficar parado. Parado? Como é que tá o seu aí? Mostra aí pra mim. Segura aí. Esse aí vai estar aí. Mexe com esse. Tira o botãozinho, dá uma. Faz assim com ele, ó. E volta pro onde é que tava. Isso. Às vezes está girando mal contato. Pronto. Deu certo aí? Travou? Fixou? Volta. Oscilando. Passa o seu pra ele, só pra ele fazer o teste. Me dá o seu já. Faz o teste pra mim rapidão esse aqui. Esse aí tá errado. Faz um teste. Olha o fiozinho. Isso, conecta aí. Deu certo aí, João? Aqui, ó. Segura aqui, ó. Beleza? Agora sim. Então aí, Deu pra enxergar aí? Então o que acontece? O fio, esse fio que vocês estão medindo aí, ó. Tá vendo que eu medi aqui, ó? E a resistência foi próxima de 0, né? 0, 0. 0.2 meu. 2, né? O meu foi 0. Ou uns deu 0, 0, 0, 11. Então isso é baixa resistência, né? Então quando você faz a medição aí que vocês enxergaram isso aí, isso é baixa resistência. Então quando dá 0, 0, 0, 0 é um fio mesmo, né? Ou seja, tá vendo que o fio é curto? Ou seja, a corrente ela não vai encontrar dificuldade, ela vai passar com facilidade.
E se eu tenho um fio longo, ela vai demorar um tempo a percorrer esse fio, né? E aí pode ser que eu tenha uma resistência mais alta, né? Então, ó, conseguiu medir? Certinho? Medir, mas tá oscilando, a mesma coisa. Oi. Deixa eu pegar, tô funcionando. Foi, você não tá vendo. Pega aqui. Aqui, pera aí. Se eu tinha medido, tinha dado zero aquela hora, não era? Se eu tinha medido, tinha dado zero, não tinha? Tá dando 042. Vou passar essa escala aqui rapidão. Beleza. Tranquilo. Deixa eu ver. Beleza. Ah, então teve que mudar para a escala. Não. Aqui que tá. Eu posso medir. Vamos lá. A escala de resistência é essa. Só que essa aqui também mede. Ah, entendi. Só que essa aqui é exclusiva para um propósito, não para o que a gente está fazendo. Eu posso medir aqui nessas aqui e posso utilizar essa. Mas para o que a gente está fazendo, a gente tem que utilizar essa aqui, entendeu? É perfeito. Beleza? É perfeito também. Vou subir um pouco para ali. Dando as alterações. Entendeu aí, gente? Entendemos. E aí é o seguinte, vocês mediram o fio, agora vocês entenderam o que é resistência. Se eu tenho um fio pequeno, ele vai dar baixa resistência. Se eu tenho um fio comprido, maior, ele vai dar um pouquinho maior, ele vai aumentar a resistência. Quanto maior eu for aumentando o fio, mais resistência ele vai oferecer quanto à corrente na hora de passar por esse fio. E maior, na hora que você fizer a leitura, maior será a resistência. Beleza? Tranquilo? Então, ó, a gente tem aqui, ó, uma lei que é a lei de Ohms, ok? Esse símbolozinho aqui que a gente estava fazendo aí a medição, essa ferradurinha aqui, ó, chama Ohms. Vem do alfabeto grego. Delta, beta, beleza? Tranquilo? Então essa aí é uma letrinha do alfabeto grego. E essa letrinha aí é que representa a unidade de medida da resistência, né? Então lembra disso, eu tenho grandeza e tenho unidade de medida. Bacana? Então, ó, resistência é uma grandeza.